Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu vim aqui para fazer um vídeo breve para vocês, um vídeo mais rápido, mais curto, a pedido de algumas pessoas aí da escola, né, da coordenadora, e em parceria com os professores e também com alguns alunos. Eu sou o professor Lucas, sou professor de História e tenho uma formação na área de africanidades. Justamente por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. O tema que eu gostaria de tratar hoje é o racismo. Vocês sabem que o racismo é uma prática, um fenômeno que é muito presente nos nossos dias, né, nessa época em que nós vivemos, na contemporaneidade. E o racismo é caracterizado por atitudes em que as pessoas julgam outras pessoas, julgam de forma verbal, agem de forma violenta, agem com violência psicológica, violência física, moral, contra uma ou mais pessoas de determinados grupos. Ou seja, quando a gente fala de racismo, nós estamos falando de uma espécie de preconceito, ou seja, a pré-ideia ou pré-julgamento, preconceito sobre alguém ou sobre um grupo a partir das características que esse grupo tem ou a partir das ações culturais ou o lugar onde esse grupo vive, mas principalmente direcionado à característica. Nós vamos ter inúmeros momentos na história da humanidade em que nós teremos casos de racismo, a exemplo do que aconteceu no início aí do século XX com a Segunda Guerra Mundial, né, que durou de 1939 a 1945, tomando um foco aqui para a questão do nazismo, né? Por que o nazismo se configurou como um sistema extremamente racista, né? E baseado nas teorias raciais do século XVIII, século XIX. Justamente porque os nazistas caçavam judeus, né? E judeus, eles consideravam que esses judeus tinham características que os colocavam numa posição de inferioridade. No caso do Brasil, das Américas, dos Estados Unidos, por exemplo, nós vamos ter um racismo muito mais direcionado aos negros. E por que isso? Porque desde o século XVI nós tivemos uma grande leva de africanos que vieram para o Brasil escravizados. Se a gente pegar lá a partir do século XVI, vamos ter no Brasil e em boa parte das Américas, principalmente Brasil, Estados Unidos, Haiti, muitos desses países vão ter grandes levas de africanos que vinham para cá escravizados, tá? Inclusive aqui eu utilizo a palavra escravizado e não a palavra escravo, porque a palavra escravo remete a uma certa aceitação do negro a estar naquela posição de subserviência. Quando a gente utiliza a palavra escravizado, nós estamos já remetendo a uma posição que, embora fosse de subserviência, fosse uma posição de resistência, né? Os negros eram trazidos para cá, eles resistiam a isso, mas enfim, eram escravizados aqui no Brasil. Essa escravização acontecia justamente porque o branco, porque o português, o inglês no caso dos Estados Unidos, o francês no caso do Haiti, considerava que as massas de populações negras advindas da África eram inferiores. E eram inferiores em que sentido? No sentido da cor, né, por ser negro. Então existiam teorias que tentavam comprovar que o ser negro era inferior ao branco. Claro que essas teorias eram todas furadas, nós chamamos isso de teorias raciais. Tentavam também inferiorizar os negros
devido à religião que existiam, né? Então, por exemplo, o branco considerado lá o superior, ou se consideravam superior por ser cristão, católico e tudo mais, consideravam o negro um inferior por acreditar em vários deuses, por acreditar em muitos deuses que eram desconhecidos aos brancos. Assim como outras situações eram vistas como com certo racismo e preconceito. Por exemplo, a dança, né? A forma como os negros dançam ou dançavam, os africanos dançavam, era uma forma vista de uma maneira muito pejorativa pelo branco. O que significa isso? Eles viam com maus olhos, né? Inclusive, muito do que a gente entende, a gente fala assim, nossa, esse movimento de dança é um movimento depravado. Esses movimentos geralmente vêm de sociedades africanas. Mas o que é depravado? Depravado para quem? Não é depravado para o branco. Então o branco enxergava lá o negro utilizando a dança como uma forma de até ritual e tudo mais, e o branco enxergava isso como se aquilo fosse algo depravado, algo negativo. O que para o negro não é, porque o negro usa, o escravizado, o africano utilizava a dança como uma forma de se expressar, né? Expressar o sentimento, expressar a história, expressar uma cultura. E para o branco isso aí era, vamos dizer assim, nada mais que de sem vergonhice, coisa do diabo e tudo mais. Então, sempre quando a gente fala de racismo, nós estamos falando do olhar de alguém para outra pessoa, colocando essa outra pessoa num patamar inferior. Ah, essa pessoa é inferior porque tem determinada religião, que é um certo tipo de preconceito. Ah, os negros são inferiores porque cultuam lá a Umbanda. Os negros são inferiores porque são negros, porque são pretos, porque a cor é diferente, vamos assim dizer. Ah, os negros são inferiores porque vieram da África e lá só tem miséria, o que é uma ideia muito equivocada também de África. E por que nós criamos esses preconceitos? Porque durante mais ou menos aí 380 anos, o nosso país foi um país escravocrata, ou seja, quase 4 séculos, durante quase 4 séculos, o nosso país foi um país que escravizou os negros. Então toda essa cultura formada em torno desse escravismo, essa cultura ainda está aí. Então o nosso país ainda é um país muito preconceituoso, preconceituoso com tudo, tá? É um país extremamente machista, é que nós vemos muitas situações de violência contra a mulher, é um país extremamente homofóbico, ou seja, tudo aquilo que a cultura europeia do século XVIII considerava como correto e via no Brasil como incorreto, hoje reverbera, ou seja, hoje aparece aí em formas de preconceito. E um desses preconceitos é o racismo, ou seja, é eu olhar para o outro e falar, o outro é preto, então ele é pior do que eu. Ó, esse aí ouve funk, então ele é pior que eu. Esse ouve rap, ele é pior que eu. Porque o rap e o funk são tipos de músicas que surgiram nas favelas, que surgiram nas massas de populações negras. Então tudo aquilo que surgiu de populações negras, hoje ainda é colocado como atitudes de pessoas inferiores. O que é uma babaquice, uma baboseira que muitas pessoas aí ainda insistem em falar. Nossa, professor, mas ainda nós somos racistas? Nós somos muito racistas. E acredite, as pessoas que mais falam que não são racistas são as pessoas que mais são racistas. Por que isso? Porque no Brasil nós temos uma espécie de racismo que a gente chama de racismo velado. O que é o racismo velado? É aquele racismo que ele não é explícito. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, eles são racistas explícitos, ou seja, o racismo está lá e todo mundo sabe que a pessoa é racista. Entende? A pessoa fala, ó, esse preto para mim não presta. No Brasil, o racismo ele acontece de forma velada. O que significa isso? Escondida.
em algumas atitudes que nós temos e que nós mesmos não aceitamos que são atitudes racistas. Por exemplo, uma brincadeira. Uma brincadeira, às vezes, que eu faço com alguém, tem ali uma raiz racista. Ou seja, às vezes você não se considera racista, mas a brincadeira que você faz com o seu colega, com algum conhecido, pode ser racista. Que tipo de brincadeira? Quando a gente fala assim, tem neguinho pulando o muro. Quando a gente fala tem neguinho pulando o muro, por que é o neguinho? Por que não o branquinho, não é? Isso foi sendo passado historicamente e nós continuamos a repetir. Há outros tipos de racismo, por exemplo, se você tem um negro, se você tem um branco que vai ser atendido em um determinado restaurante, uma determinada loja, a própria cor preto e branco que já está internalizada, existe uma mentalidade internalizada em quem vai atender essas duas pessoas, essa própria pessoa, através da cor, às vezes atende de formas diferentes. Então esse é o racismo velado. E aí a pessoa fala, não, eu não sou racista, mas ela atende de formas diferentes e ela enxerga de formas diferentes, embora ela não admita isso. Então nós temos no Brasil hoje, vamos colocar assim, mais de 60% da população negra. Mas nós ainda somos um país extremamente racista, um país extremamente preconceituoso, um país que, embora não admita e embora diga que somos todos iguais, vivamos aí num caldeirão de culturas, ainda existe uma grande parte da população que tem atitudes racistas, que tem jargões racistas, que tem pensamentos muito racistas contra as pessoas negras. E é importante dizer, né, para a gente caminhar para um final aqui, que tudo o que nós somos hoje, tudo o que nós produzimos culturalmente, ou quase tudo, veio dos negros. Né? A linguagem, embora nós falamos o português, muito do que nós falamos é dos negros. O nosso jeito de viver, de ver a vida, de querer compartilhar as coisas, de conversar, de estar em roda, tudo isso vem dos negros. E as pessoas ainda insistem em ver os negros como um passado de escravizados, quando não. Os negros incentivaram muito do nosso país e a gente não tem essa ideia. Talvez quando nós mudarmos essa ideia e termos um pouco mais de empatia pelos outros, pensarmos um pouco mais nos outros, nos colocarmos mais no lugar alheio, talvez nós consigamos diminuir um pouquinho o racismo. Embora devam existir leis, e algumas já existem, como a 10.639, que obriga as pessoas a terem uma série de atitudes, principalmente no âmbito escolar, do que se refere às africanidades. Pessoal, eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, um forte abraço para vocês e até a próxima.